de História 2, e o capítulo 13, de História 2 também, a crise de 1929. São dois conteúdos que a gente vai finalizar nessa apostila para poder entrar nos regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos lá? A Revolução Russa foi todo um processo que levou Lenin ao poder e posteriormente o Stalin, que vai gerar a era Stalin. Mas vamos lá. Em 1921, quando Lenin já estava no poder depois do processo revolucionário, ele começa a ter alguns sinais de fraqueza. O Lenin começa a se tornar uma pessoa mais frágil referente à sua saúde. Em 1922, ele tem o seu primeiro derrame. Entre 1923 e 1924, ele tem mais 2 derrames, ocasionando em 1924 o seu terceiro derrame, a morte dele, né? Antes da sua morte, já vendo a sua saúde já fragilizada, o Lenin começou a se aproximar do Trotsky, que era seu companheiro de revolução, e Lenin desejava que Trotsky assumisse o governo da Rússia. Só que Joseph Stalin, que era o líder dos operários e dos camponeses, também desejava o cargo de presidente, né, de líder da Rússia. E assim surge uma disputa entre Trotsky e Stalin para ver quem ia se tornar mais forte dentro do Partido Comunista e assim assumir o poder na Rússia. Trotsky ele desejava uma revolução permanente, uma revolução com escala internacional, ou seja, uma revolução não só na Rússia, mas em todos os lugares. Já o Stalin ele desejava um socialismo num só país, ou seja, ele desejava que o socialismo, a Revolução Socialista iniciasse na Rússia, desenvolvesse na Rússia e depois que ela estivesse fixada, desenvolvida ali dentro do Estado, dentro da Rússia, aí sim ele traria essa revolução para um campo mais internacional. No 14º Congresso do Partido Comunista, as teses de Stalin foi aceita para o partido, né, do socialismo num só país, e assim Stalin se tornou cada vez mais forte dentro do Partido Comunista e assume o governo da Rússia. Depois que Stalin assume o governo da Rússia, o Trotsky ele passa a ser perseguido no território russo. Inicialmente ele perde a sua função como comissário de guerra e depois ele é expulso do Partido Comunista e posteriormente deportado da União Soviética. E ele é colocado para fora do país. E mais adiante, né, em 1940, o Stalin vai mandar assassinar o Trotsky. O Trotsky, que estava exilado no México, ele é morto por um agente russo, né? E dizem que foi a mando de Stalin, beleza? Com a chegada de Stalin ao poder, inicia a era Stalin, que vai de 1924 a 1953. Stalin ele cria algumas ações para desenvolver a Rússia. No campo econômico, ele vai criar a planificação econômica. São planos, né, que vão organizar e criar decisões econômicas, né, que vão favorecer o país, onde o Estado se torna proprietário de todas as empresas estatais, né, bancos, transportes, empresas de transportes e as indústrias. E assim o Estado organiza a economia. A economia não era de mercado, a economia não tinha livre demanda, a economia agora era controlada pelo Estado. E alguns desses controles vinham com os planos, como os planos quinquenais, que aconteciam de 5 em 5 anos, né? E tinha como objetivo o desenvolvimento das indústrias pesadas, que era a indústria da mineração, da siderurgia e também da produção de armas. E ele também, com esse plano, ele queria coletivizar e mecanizar a agricultura para uma maior produção da agricultura e assim desenvolver a economia do seu país.
Ele também colocou em prática na política uma política ditatorial e autoritária, onde o Estado era quem comandava e Lenin era quem mandava em tudo, governava com poderes autoritários. Ele vai implementar a chamada campanha de expurgo, onde um órgão, né, chamado NKVD, Comissão do Povo para Assuntos Internos, que era um órgão de fiscalização policial e repressão a quem ameaçasse o governo. Esse órgão, esse NKVD, ele prendia as pessoas, alguns eram exilados, né, mandados para fora da Rússia, outros eram enviados para os gulags, que eram campos de concentração para trabalho forçados. Nesses gulags, eles trabalhavam ali, né, e toda a produção dentro desse gulags era para o Estado, onde o Estado ia comercializar essa produção, principalmente a produção agrícola. Esses gulags garantiram praticamente um crescimento, né, da economia russa, porque garantiu o abastecimento de alimentos para a região e abastecimento para o desenvolvimento econômico, para a venda, né, desses produtos e assim desenvolver a economia da Rússia. Outra questão que é bastante característica da era Stalin foi o culto à personalidade do representante político, ou seja, o culto ao Stalin, onde existiam propagandas que reverenciavam Stalin, existiam alto-falantes espalhados por cidades, ao qual tinha um narrador que exaltava as ações do Stalin. Também foram erguidas estátuas de Stalin espalhadas em várias cidades, tanto que essas estátuas, essa nova forma de arte, surge com uma ideia diferente de arte dentro da Rússia, que é a chamada realismo socialista, que é uma corrente da arte russa que favorece a imagem do representante político. Beleza? Dentro dessa questão do poder russo e o desenvolvimento econômico da Rússia, surge a crise de 29, que vai trazer tanta dificuldade para os Estados Unidos e também para a Europa, que vão surgir dentro dessa dificuldade a política totalitária que vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, capítulo 13, a crise de 1929, história 2. Com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele sai prestigiado pela sua participação na guerra e enriquecido com a venda de produtos para a Europa, né? E a Primeira Guerra Mundial vai trazer bastante benefício econômico para os Estados Unidos e vai garantir um crescimento da produção industrial e a produção agrícola no território americano. Os Estados Unidos, com o final da Primeira Guerra Mundial, vai se tornar a maior potência econômica do mundo. Na década de 20, um clima de euforia econômica vai tomar conta dos Estados Unidos. As fábricas vão produzir a todo vapor, vão produzir cada vez mais. E os cofres americanos vão continuar cada vez mais cheios de dinheiro. O acúmulo de dinheiro vai ser muito grande nos Estados Unidos. Utilizando a teoria de Frederick Taylor, o Taylorismo, né, que é a divisão do trabalho, e a linha de montagem de Henry Ford, que era uma linha que trazia a peça onde era montada pelo operário e assim dando continuidade à produção daquela peça, favoreceu a amplitude do desenvolvimento econômico. Ou seja, eles produziam cada vez mais, conseguiam produzir cada vez mais com essas teorias, né, com esses métodos. Vários produtos começaram a ser produzidos e comprados, como rádio, telefones, eletrodomésticos e automóveis. A economia americana começou a crescer cada vez mais eles produziam para vender e assim acumular mais dinheiro. Nas bolsas de valores, eles começaram a ter vários negócios que eram muito vantajosos para a economia americana. Só que esses negócios não tinham nenhuma regulamentação do governo. O governo não observava o que estava acontecendo nessas ações econômicas. E surgem as especulações do mercado. Ou seja, o mercado começou a ser especulado por empresários que visavam garantir cada vez mais lucro. No campo,
a debilidade de produção agrícola na Europa favoreceu o crescimento da produção agrícola americana, porque os Estados Unidos agora produzia em grande quantidade para abastecer a Europa, né, com a produção do campo. Esse desenvolvimento, tanto no campo quanto na cidade, vai ser um dos pilares do que vai ficar conhecido como America Way of Life, ou seja, estilo de vida americano, que era um estilo que gerava o desejo de várias pessoas de vários locais. E os Estados Unidos começou a vender esse estilo de vida porque com os seus produtos ele venderia esses produtos e ganharia cada vez mais lucro. Teve também várias transformações no campo sociocultural, principalmente com relação à mulher. As mulheres começaram a ter direito a voto, começaram a se firmar no mercado de trabalho, elas passaram também a ter atos que eram antes condenados pela moral familiar, né, como fumar, beber em público e até mesmo frequentar a vida noturna, que antes eram totalmente condenados por uma questão de moralidade. Dentro da cultura surge o jazz, né, e um estilo de dança chamado foxtrot, né, que dentro dessa temática cultural vão surgir vários artistas, né, grandes artistas. E também vai crescer a fabricação de rádio, a produção de rádio, para atender as famílias que queriam ouvir as músicas, ouvir os programas, né? E assim poder ter uma diversão em casa. O cinema também surge com força, né? Começa a se desenvolver com força nesse período, só que era o cinema mudo e preto e branco. E tem a imagem de um ator muito famoso nesse período, que era o Charlie Chaplin. A crise de 1929, ela vai acontecer porque nesse período próximo de 1929 surge a recuperação econômica europeia. Os países europeus que estavam destruídos na Primeira Guerra Mundial, eles começaram a se recuperar e se reorganizar economicamente e a produzir novamente. E assim eles começam a criar medidas protecionistas para proteger a venda dos produtos do seu país. Isso começa a ameaçar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vendia seus produtos para esses países da Europa. Agora os Estados Unidos não estava vendendo mais, porque os produtos feitos na Europa estavam sendo comercializados lá dentro. Então nos Estados Unidos começa a ter um conflito entre superprodução contra subconsumo, ou seja, ele produzia mais do que consumia, ou seja, produzia mais do que tinha gente para comprar. E assim surge um quadro recessivo nos Estados Unidos que vai afetar as ações da Bolsa de Valores. Ou seja, o produto que não é vendido, o preço dele cai, fazendo com que a ação da empresa que produz esse produto caia também. Isso vai gerar a queda dessas ações, o que vai fazer com que os empresários comecem a compensar a queda do preço das ações, aumentando ela de forma falsa, ou seja, especulando o preço dessas ações. Essa especulação para gerar lucro para os empresários vai ocasionar que no dia 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira chamada Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York ela vai entrar em queda e assim se propagar essa queda para todo o território americano. É conhecido como crash da Bolsa de Valores. E bancos e empresas vão começar a falir. Isso leva a um período de crise gigantesco para os Estados Unidos, ao qual, para se salvar dessa crise, os Estados Unidos vai implementar o New Deal, que era um plano organizado pelo presidente americano Franklin Delano Roosevelt, que utilizou as teorias do economista britânico John Maynard Keynes,
e que vai estabelecer uma maior participação do Estado na economia, ou seja, a intervenção do Estado na economia. O Estado ia produzir grandes obras para gerar emprego, vai criar uma redução na jornada de trabalho para garantir que mais pessoas estejam trabalhando, vai criar o seguro-desemprego para que aquelas pessoas que não estavam trabalhando tinham um salário para poder se manter e assim fazer com que o dinheiro gire e a economia americana se estabeleça. E dentro dessa temática do New Deal vai surgir o Welfare State, ou seja, estado de bem-estar social, que era a política americana que ia garantir melhores condições de vida para o povo, ou seja, diminuindo a desigualdade, garantindo que muitas pessoas tivessem com que se manter, tivessem dinheiro para comprar alguma coisa e assim fazer com que o dinheiro girasse dentro do mercado americano. Valeu, galera! Até a próxima, continue com o estudo de vocês. Valeu!